Mas antes de falarmos a respeito do que nós vamos tratar hoje, nós vamos ver o vídeo institucional do nosso evento, nosso grande evento, Conferência Nacional da Advocacia, vai acontecer de 27 a 30 de novembro, tá bom? Depois nós voltamos aqui para conversarmos, começarmos o nosso bate-papo. A transmissão já começou? A transmissão? Novamente, boa noite. Boa noite a você de casa que está nos acompanhando. A nossa palestra está sendo transmitida online. Depois, se vocês quiserem ver novamente, quem estiver em casa também pode ver quantas vezes quiser, fica disponível no nosso canal do YouTube, né, da OAB São Paulo. E vamos dar início. Meu nome é Thaís Leite Toschi, para quem não me conhece, eu estou presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB São Paulo.
E para quem também não sabe ainda a respeito do tema, a respeito do que é o direito da moda, eu sempre faço questão de, no início das nossas palestras, ratificar, é todo e qualquer tema jurídico que trate, que diga respeito à indústria da moda e à indústria têxtil. Que para quem também não sabe a importância desse segmento no nosso país, desse segmento econômico, a indústria têxtil e a indústria da moda é o segundo maior empregador da indústria de transformação no nosso país. Só perde para alimentos e bebidas juntos. Razão pela qual, diante da importância econômica, social, política, inclusive, foi criada aqui na casa a nossa Comissão Especial de Estudos em Direito da Moda, a partir de um trabalho iniciado na Comissão da Jovem Advocacia, como uma coordenadoria, como uma tutoria, cujo trabalho se desenvolveu a tal ponto que foi criada uma comissão especial temática para tratar sobre isso. E os nossos trabalhos, eles incluem diversas palestras, não só que tratem sobre temas jurídicos, mas que tragam também essa multidisciplinaridade, esses novos saberes, saberes diferentes do que nós costumamos tratar no ambiente jurídico, justamente para que haja uma troca, para que haja esse intercâmbio e possibilite um enriquecimento, tanto de nós, advogados, tanto dos operadores do direito, das pessoas interessadas, quanto dos partícipes, dos players da indústria da moda, porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença, vai fazer com que a nossa temática, com que os nossos estudos, com que o conhecimento seja disseminado de uma forma positiva, isso colabore para o crescimento da indústria aqui no nosso país, em todas as vertentes possíveis e imagináveis. Então, estão todos convidados a participar das nossas atividades, temos sempre um evento e uma reunião ordinária por mês, eventualmente temos também uma reunião extraordinária, e todos são divulgados na nossa página do Facebook, que é Direito da Moda, Fashion Law. Caso tenham interesse, por favor, eu já convido a todos a participarem. Vamos começar. Hoje tenho um orgulho muito grande, uma alegria muito grande de estar aqui com a nossa palestrante, Heloísa Artuso. O tema da nossa palestra vai ser Moda Consciente, muito além do vestir. E eu vou ler para vocês rapidamente o currículo da nossa palestrante. Ela é graduada em desenho de moda pela FASM, mestre em Design Futures pela Goldsmiths University of London, com foco em consumo consciente na moda. É cofundadora e consultora da UN Moda Sustentável, professora de Design e Sustentabilidade, estilista, palestrante e coordenadora educacional do movimento Fashion Revolution no Brasil. Possui mais de 12 anos de experiência no mercado brasileiro e seu trabalho atualmente está fundamentado no espaço onde sustentabilidade, cultura e educação se fundem com design. Temos também aqui à mesa, à minha direita, uma representante da nossa Comissão de Estudos em Direito da Moda, a doutora Inês Pereira Barbosa. Muito obrigada pela presença. Representando todos os membros da nossa comissão aqui presentes, agradeço desde já. Agradeço a todos os presentes também. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Eu vou dar a abertura, introito a exposição da nossa palestrante e abrimos para perguntas no final, tá bom? Querida, a palavra é sua. Oi, boa noite. Vou pôr mais perto aqui. Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer o convite da Thaís através da comissão. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E antes de começar, só queria dizer o quanto eu acho importante estar aqui nesse momento, o quanto é importante a colaboração entre áreas que parecem muito distintas inicialmente, mas que podem contribuir muito uma para a outra. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa da Comissão de Direito da Moda e da OAB de trazer pessoas de áreas como a do design, que no meu caso, né, é bastante relevante, principalmente num mundo que está passando por inúmeras transformações, fortes transformações, e que a gente precisa, sim, discutir que tipo de futuro a gente quer começar a construir a partir de agora. Então, sem me estender muito, eu queria começar falando sobre o trabalho do Fashion Revolution. Eu não sei quem aqui já conhece o movimento, então eu vou começar do começo. O Fashion Revolution é um movimento global. Ele começou na Inglaterra, logo depois do desastre do Rana Plaza. Rana Plaza era uma fábrica, né, um prédio que abrigava diversas confecções, que produzia para grandes marcas globais. Ele desabou no dia 24 de abril de 2013, matando 1.134 pessoas, deixando 2.500 pessoas gravemente feridas. Foi o pior desastre da indústria da moda. Só que desastres como esse acontecem com muita frequência sem que a gente saiba, em todo o mundo.
Então, o movimento surgiu como uma forma de dizer um basta para esse tipo de acontecimento. Não dá mais para a gente continuar consumindo do jeito que a gente está consumindo à custa de vidas, né, da vida das outras pessoas. Ele foi encabeçado pela Carrie Somers e pela Úrsula de Castro, duas estilistas que já trabalhavam com fair trade, upcycling, enfim, já tem, né, até hoje marcas de moda consciente. E logo elas criaram um grupo formado por acadêmicos, ativistas, jornalistas, pessoas do mercado da moda consciente lá, e o movimento se espalhou com muita rapidez pelo mundo todo. Hoje a gente está presente em 92 países, e os nossos pilares de trabalho são conscientização e sensibilização. Então, através de palestras, eventos, oficinas, a gente busca trazer informação para as pessoas, para os consumidores. Então, a gente fala diretamente com a sociedade sobre os impactos socioambientais da cadeia da moda. Então, começou por uma questão social, mas a gente também quer trabalhar sustentabilidade ambiental também dentro da cadeia. E, além disso, a gente quer promover, então tem esse caminho da sensibilização, educação, conscientização, e um outro caminho que é o de celebrar quem já está fazendo direito. Então, a gente gosta de trazer e promover e divulgar projetos nas nossas páginas, nas nossas redes, no nosso site, Facebook, Instagram, blog que a gente tem, o site global. Quem trabalha de uma maneira responsável, socialmente, ecologicamente, e que valoriza as pessoas através do trabalho da moda. Aqui foi a história que eu contei, aqui vocês podem ver esse é a foto do desastre do Rana Plaza. E aí, um dos mecanismos que é bastante importante, que a gente usa para trazer esse movimento de transparência e de consciência dentro da cadeia, é incentivar com que os consumidores exijam transparência das marcas que eles consomem. Então, o primeiro passo é olhar para dentro da etiqueta da roupa que a gente está usando e ver onde ela foi feita, que país ela foi produzida, que matéria-prima ela é feita. A gente tem um movimento que acontece muito forte online, então é você taguear a marca de roupa que você está usando e perguntar: marca, quem fez minhas roupas? Isso tem criado um movimento muito grande ao redor do mundo todo. Já já eu vou mostrar alguns números. E as marcas têm respondido, elas têm visto essa preocupação, esse aumento de demanda por parte dos consumidores com relação à transparência das suas cadeias, né, produtivas, e eu acho que vocês devem estar acompanhando que muitas marcas já estão trazendo isso à tona, de moda responsável, cradle to cradle, que é a circularidade dentro da cadeia produtiva, algodão orgânico. Então elas já estão inserindo, inclusive as grandes varejistas estão tentando inserir, pelo menos aos poucos, linhas de produto de baixo impacto. Então, tem surtido efeito esse movimento, os consumidores estão, sim, mais preocupados com a origem das roupas, de onde vem, quem fez, de que maneira, e eu acho que isso tem sido um grande movimento positivo dentro da indústria da moda. Indústria da moda, como a Thais falou, né, engloba têxtil, quando a gente fala, a gente trata de calçados, joalheria, têxtil e vestuário. Aqui são fotos das pessoas participando da campanha online. Então, a gente tem as plaquinhas perguntando quem fez minhas roupas, e a gente tem as plaquinhas eu fiz suas roupas. Então, muitas das pessoas que estão por trás das produções, modelista, cortador, costureiro, alguém da estamparia, por trás dessas produções também fazem as fotos e mostram a sua cara, porque é muito importante a gente lembrar que até a camiseta que a gente está usando agora chegar na nossa mão, ela passou por muitas mãos. Se a gente considerar que ela é uma camiseta de algodão, onde foi feito esse algodão, de que maneira ele foi produzido, em que país, no Brasil, na Índia, agrotóxico, sem agrotóxico, semente transgênica ou não, que condições essas pessoas passaram, esses agricultores tiveram durante essa cultivo. Depois tem a fiação, depois tem a tecelagem, aí tem a costura, tem acabamento, tem o transporte. A gente
muitas vezes usa marcas que são produzidas do outro lado do mundo, mas a marca é da Europa ou dos Estados Unidos e chega aqui no Brasil. Então, assim, é um percurso muito grande. É importante que a gente lembre que existem pessoas por trás e é importante que a gente lembre que existe sim uma pegada ecológica por trás de tudo que a gente consome, de tudo que a gente usa. Então é importante que a gente repense os nossos hábitos de consumo. É importante que a gente se preocupe sim com o que a gente está comprando. O nosso ato de compra é quase como um ato político, porque a gente está dando força para uma marca continuar conduzindo seus negócios da maneira que ela está conduzindo, ou não. Então, eles dependem do nosso dinheiro e a gente está contribuindo para esse modelo de negócio, seja ele bom, seja ele ruim. Então, o impacto também depende da gente. O impacto que esses produtos e que essas marcas têm no mundo também dependem do nosso aval. É importante que a gente lembre disso como consumidor também. E por que a gente precisa de uma revolução da moda? Por inúmeras questões. Aqui tem alguns dados, não sei se vocês conseguem ver daí, mas, por exemplo, tem esse número, é de 2010, mas é relativamente recente essa pesquisa. 20% da contaminação das águas vem da poluição industrial da moda. É uma parcela muito grande contabilizada só para a indústria da moda no mundo. 26 toneladas de resíduos têxteis vão parar em aterros sanitários por dia em São Paulo. Então, assim, são 12 toneladas por dia só do bairro, só no Bom Retiro, né, que é um grande polo de confecção. Então, 80% do que vai parar nos lixões podia ser reutilizado, reciclado, reusado de alguma maneira. Não é, porque a gente não tem sistemas eficazes ainda de coleta ou de reutilizar de maneira eficiente todos esses resíduos que são descartados. E são descartados resíduos tanto pré-consumo, nesse caso, então ali os retalhos que sobram nas confecções, e por conta do nosso consumo também, muita coisa é descartada depois que a gente compra, usa uma vez, duas, três e acaba se desfazendo com muita rapidez. Tem a questão do trabalho infantil também, ele também está presente na cadeia da moda. Tem esse número que 250 milhões de crianças trabalham na indústria têxtil no mundo todo, é um número absurdo. Eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo de uma ação que a gente fez aqui sobre esse tema. E a indústria da moda ela é tida como uma das mais poluentes do mundo. Ela está ali entre a segunda, a terceira. As pesquisas estão sempre colocando ela entre as mais poluentes. Então, é importante que a gente repense como a gente tem feito as coisas, como a gente produz, como a gente consome. E sim, existem alternativas, sim, é possível fazer de uma maneira mais justa, mais limpa. Aqui, falando um pouco sobre como a gente age, principalmente aqui no Brasil, esses são alguns dados da nossa campanha. O dia 24 de abril, ele virou o marco, né? Ele virou Fashion Revolution Day, é o dia que esses 92 países se comovem, se mobilizam suas equipes, criando eventos em diversos formatos, para falar sobre o assunto, para levantar essas questões para debate, para convidar as pessoas para dialogarem e repensarem seus hábitos de consumo. E só aqui no Brasil, aí a gente criou a Fashion Revolution Week, que vai do dia 24 de abril a 30 de abril. Então, só aqui no Brasil a gente teve 225 eventos em 36 cidades e conseguiu comover 420 voluntários. Foi um crescimento muito grande do ano passado para esse. A gente já atua aqui desde 2014, começou muito pequeno. E aqui a gente fica muito feliz em ver, por exemplo, essas diferenças de números. Entre 2016 a gente teve 54 eventos, um ano depois 225, de 29 cidades para 37 cidades. Então são números que deixam a gente muito felizes e que provam que sim, o nosso trabalho tem surtido efeito e cada vez mais pessoas querem saber sobre o que a gente tem para discutir, querem fazer parte desse debate e, mais importante, querem fazer parte dessa mudança. Com relação a ações educacionais, eu cuido da área educacional do movimento. Nós estivemos presente durante essa semana, né, a Fashion Revolution Week em 50 faculdades, escolas técnicas, né, ou de ensino superior, com 31 estudantes embaixadores, então 31 alunos
levantaram a bandeira em suas escolas e promoveram eventos, debates, oficinas, exibição de filme, e conseguiram comover outros alunos e criar grupos ali dentro. E no total foram 150 atividades só dentro dessas escolas. Também o crescimento na área educacional foi muito grande, como vocês podem ver, de 2016 para 2017. Então foram de 30 para 50 faculdades, de 5 estudantes embaixadores para 31, e de 30 atividades para 150. Então, o movimento cresce de maneira exponencial. A gente também conseguiu atingir um espaço maior na mídia. Isso também mostra o quanto isso está deixando de ser nicho e passando a ser uma discussão normal. Está deixando de ser uma coisa exclusiva, quase, né, para virar o normal, discutir sustentabilidade. Está sendo falado na Globo, está sendo falado no Estadão, está sendo falado na Record. Então, assim, as pessoas, tá começando a atingir a massa, né, esse tipo de discussão da sustentabilidade e consumo na cadeia da moda. E isso é bastante importante, que deixe de ser nicho e passe a virar o normal. Que esse tipo de prática, com respeito ao ambiente, às pessoas, vire o normal e não seja a exceção. Aqui são mais alguns dados dos 92 países onde o Fashion Revolution está presente. O Brasil, ele tem uma força muito grande em comparação aos outros. Então, só essa movimentação online durante essa semana, quase 20% correspondeu só ao Brasil. Então, as pessoas aqui estão realmente engajadas com o nosso discurso. Aqui são algumas áreas com as quais a gente atua. Então, comunicação, como eu disse antes, a gente trata de assuntos atuais e reposta matérias interessantes sobre o assunto nas nossas redes. Na área de educação, a gente atua bastante dentro e fora das escolas, com palestras, oficinas e debates, tanto participando quanto organizando. Ações, então a gente fez 2 instalações interativas com o público aqui em São Paulo ano passado, e eu já vou mostrar o vídeo para vocês, ele vai falar por si só. Conteúdo, então a gente desenvolve, o Fashion Revolution Global desenvolve conteúdo e a gente tem traduzido esses conteúdos, e agora a gente tem planos de criar conteúdo do mercado brasileiro. Então, índice de transparência das marcas e deixar esses dados acessíveis para o público. Então, a gente vai passar a criar conteúdo aqui no Brasil também sobre o mercado brasileiro, o que vai ser um outro grande passo que a gente vai conseguir dar de informação sobre o nosso próprio mercado. Se vocês quiserem saber mais, eu vou continuar ainda a palestra, mas já que está aqui os nossos contatos, fashionrevolution.org é o nosso site. Fashion Revolution Brasil no Facebook, no Pinterest, no Instagram e no Twitter. E essas são as nossas hashtags, que são principalmente usadas durante a Fashion Revolution Week, mas que elas podem ser usadas o ano inteiro. Então, se vocês quiserem fazer parte da campanha online, vocês podem a qualquer momento taguear a marca que vocês estão usando e perguntar quem fez minhas roupas. Esperar que elas respondam. Muitas marcas respondem, muitas não. Então, é importante que a gente continue esse movimento. Eu vou passar um vídeo. Nós fizemos 2 ações o ano passado aqui em São Paulo, em parceria com o MPT e com a 27 Million, que é uma ONG que trata de tráfico humano, prevenção e erradicação de tráfico humano, exploração das pessoas, exploração de trabalho, né? Então, Fashion Revolution, 27 Million e Ministério Público do Trabalho se uniram para criar essas 2 ações de conscientização. Esse vídeo ela se chama Fashion Experience. Esse foi contra o trabalho infantil na cadeia da moda, e ele aconteceu na Praça das Artes em junho do ano passado, em comemoração ao dia 12 de junho, que é o dia de combate ao trabalho infantil. Não paro pra pensar antes de comprar, sabe? Eu vejo que é
milhões de crianças que costuram, que trabalham nas plantações de algodão, que trabalham em diversas etapas da cadeia produtiva. É uma situação que faz parte da realidade do mundo, da realidade do Brasil, da realidade que está ao nosso redor e que nós não visualizamos. Nem imaginava que algo assim acontecia em grandes marcas e roupas que eu uso, inclusive. Isso não passa na cabeça de ninguém que compra uma roupa, né? As pessoas não procuram saber quem fez as roupas, se essa cadeia produtiva ela tá livre de trabalho infantil. Eu sabia que acontecia, mas eu não sabia que acontecia aqui tão perto. Já ouvi falar. Já ouvi falar? As pessoas ouvem falar, mas não têm ideia. Fashion Experience é uma ação que tem o objetivo de sensibilizar e conscientizar o consumidor sobre a questão do trabalho infantil escondido na cadeia produtiva da moda. O público que é chamado pela vitrine da loja tem aquela sensação da ilusão do consumo. É o que todo consumidor quer, um bom produto por um preço mais baixo. Eu entrei achando que eu ia comprar, quando cheguei era uma coisa totalmente diferente. Foi um choque de realidade. A costura que não parava, aquilo ali é triste demais. Ter um contato mais direto com esse tipo de assunto é um impacto maior. Depois da sala escura, o participante vai para a sala branca, onde a gente quer mostrar o outro lado, o lado positivo, quais são as ações que estão acontecendo, como que o consumidor pode se engajar mais, publicar nas redes sociais. A segunda vez que nós estamos nesta parceria, tanto com o movimento Fashion Revolution quanto com a ONG 27 Million. A partir disso, então, nós contamos com o apoio de outros parceiros que integram a rede de proteção, a Organização Internacional do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil são parceiros permanentes das ações alusivas ao Dia Mundial de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é o dia 12 de junho. A gente espera que um evento, né, com essa proposta, de fato tenha um impacto para informar e sensibilizar as pessoas. Essa instalação é bacana, é um alerta para que a gente repense essa situação e pensar mesmo, olha o que você compra. Essa instalação pega as pessoas num impacto direto, numa atividade que não demanda mais do que alguns minutos e que é transformador. Eu nunca me preocupei tanto assim com outras pessoas que nem eu me preocupei agora. Será que o que a gente está consumindo é legal? A gente sabe de onde estão vindo essas roupas? Você vai comprar, você tem que fazer essa pesquisa sempre. Essa instalação consegue traduzir isso de uma forma mais real, mais possível de ser assimilada. Nós acreditamos que nenhuma criança deva trabalhar. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a eles o direito à saúde, direito à educação, ao convívio familiar. E uma vez que eles estão trabalhando, eles são privados disso. Por isso é importante que essas situações, que elas sejam denunciadas. Existe um número nacional que é o Disque 100, para que a rede de proteção seja acionada. E, por outro lado, assegurar a proteção àquela criança e àquela família que se encontra nessa condição de exploração. Isso é muito emocionante. Ver que a gente pode transformar uma vida e pode transformar uma situação. Para a gente que está ali acompanhando a ação e lidando com o público visitante diretamente, é muito interessante, porque a gente consegue ver a reação das pessoas realmente antes de entrar e saírem da instalação. Então, sim, realmente o olho brilha quando as pessoas olham uma vitrine em promoção. E aí, quando elas passam pela experiência, então, primeiro pela parte ruim e depois os voluntários ficam conversando com elas ali na parte boa e falando, sim, tá ruim, mas isso tudo pode mudar, é possível. As pessoas saem muito sensibilizadas, realmente. Elas saem comovidas e querendo conversar mais e querendo descobrir mais. E elas nos perguntam onde elas conseguem mais informação.
Então, é bastante interessante esse tipo de trabalho. A gente até gostaria de conseguir fazer em mais cidades, além de São Paulo, né? Porque eu acho que a gente consegue atingir as pessoas de uma maneira que traga elas para dentro da situação. Porque é isso, todas elas no começo falaram, a gente ouve falar, mas não vê assim tão de perto. Toda hora, vira e mexe, passa na TV, ou a gente lê no jornal, mas não senti. E aí, quando elas entram ali e elas estão dentro de uma sala escura, suja, quente, barulhenta, elas conseguem sentir mais na pele como pode ser estar nessa situação. E elas conseguem criar uma empatia maior pelo que está acontecendo e pelo próximo, né? Então, inclusive, eu trouxe uns flyers dessa ação e eles estão aqui na mesa do café e ali na última mesa, se vocês quiserem pegar para dar uma olhada melhor. Não é essa. E agora, só para concluir a apresentação, ainda falando sobre o Fashion Revolution, a nossa campanha desse ano foi chamada de Money Fashion Power. Então, dinheiro, moda e poder. E com esse tema, a gente quis trazer a discussão, foi a campanha global também, a gente quis trazer a discussão sobre o fluxo de dinheiro e poder na cadeia da moda. Qual é esse fluxo e por que umas pessoas ganham tanto numa ponta e as outras pessoas perdem tanto na outra ponta? Como estão organizadas essas estruturas de poder dentro da cadeia produtiva que faz com que isso aconteça? Como grandes marcas varejistas podem ter CEOs tão poderosos, acionistas tão poderosos, enquanto ao mesmo tempo elas são pegas com mão de obra escrava, seja aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Então, esse dinheiro está muito mal distribuído. E em relação de estrutura de poder, sim, existe o poder por trás da cadeia, mas a gente tem que entender, de novo, do nosso poder como consumidor. E como o nosso papel pode influenciar qualquer tipo de mudança dentro disso. Peraí. Como faz para ir para baixo agora? Foi. E por que é importante essa discussão? De novo, além da questão humana por trás disso, das condições em que as pessoas se encontram, muitas vezes nessas oficinas, então, salários muito baixos, abaixo do nível que elas podem se sustentar de uma maneira digna, condições precárias que não trazem segurança para o dia a dia do trabalho delas, trabalho em horas extras, então elas trabalham muitas horas diariamente, sem poder se alimentar direito, sem poder ter uma condição digna, mínima, né, de trabalho e de vida. Tem a questão ambiental, então, assim, a gente chegou num momento de emergência dos recursos naturais. Sim, eles são finitos, sim, eles estão sendo usados à exaustão. A nossa economia, ela trata do planeta como se fosse um commodity, então não é a nossa casa, né? Tudo tem um número e a gente vive dentro de um plano de economia crescente e ilimitada. Sempre eu posso ganhar mais. Só que a gente vive num planeta limitado de recursos que são finitos. Então, o jeito que a gente tem tratado dos negócios não é condizente com a realidade do mundo. Existe esse número que a gente já está gastando 1,5 planeta. Isso a média. Se a gente levar em consideração o volume de consumo só dos Estados Unidos, a gente já está gastando 3 planetas. Então, são números assim, absurdos, e que a gente tem que, mais uma vez, repensar como produzimos e como consumimos. Tem um número também, teve o Overshoot Day, que foi no dia 2 de agosto, se eu não me engano. É uma pesquisa que foi desenvolvida pela WWF, se eu não me engano, e eles disseram que até o dia 2 de agosto, dia 1º ou dia 2 de agosto, se eu não me engano, a gente já consumiu todos os insumos que a gente podia ter consumido até o final do ano. Então, água, energia, solo para agricultura,
tudo que a gente deveria ter distribuído para continuar mantendo condições razoáveis, né, com relação a mudanças climáticas e efeito estufa e tudo mais, a gente consumiu até agosto. Então, a gente está, assim, gerando uma dívida cada vez maior com o planeta. E falando um pouco mais sobre essa questão econômica versus ecológica, a gente vive num sistema de produção e consumo que é linear. Ele basicamente entende que a gente extrai o recurso de uma ponta, produz, consome e joga fora. Então, a gente está vivendo nessa linha que extrai e vai juntando um monte de lixo nos aterros na outra ponta. E não dá para continuar assim. Isso não é sustentável para a nossa existência a longo prazo. Então, isso precisa ser pensado. Então, aqui eu trago até algumas questões para serem pensadas e discutidas mais profundamente em outros momentos, mas uma é essa questão de um sistema linear e ele tem que ser pensado de maneira mais circular para que a gente consiga reaproveitar e nunca exista lixo, o lixo sempre seja nutriente para um novo ciclo, porque é assim que a natureza vive, os ecossistemas naturais vivem dessa maneira, né? Toda planta que morre vira tubo para a próxima planta. Então, a natureza funciona de uma maneira perfeita e a gente também devia usar um pouco mais disso como exemplo para criar os nossos padrões econômicos, políticos, produtivos. E tentar ver se a gente consegue realmente basear a economia nos recursos que estão disponíveis e nos recursos que são limpos e nos recursos que são renováveis. E isso é possível. Então, na moda a gente entende a questão da matéria-prima e do produto em si, mas existem processos também que podem ser mais limpos e mais eficientes e consumirem menos água, menos energia e não precisarem de químicos tóxicos. Então, existem tecnologias sendo pensadas para isso. E aqui, entrando um pouquinho na questão, né, desse desenvolvimento sustentável. Então, o que define o desenvolvimento sustentável? De novo, sustentável de maneira que a gente consiga usar os recursos, a nossa geração consiga usar os recursos, de maneira que a gente ainda consiga deixar recursos suficientes para as próximas gerações viverem de maneira digna também. Esse conceito de desenvolvimento sustentável foi desenvolvido no relatório Nosso Futuro Comum em 87, pela Comissão da ONU, em um dos encontros de desenvolvimento e ambiente, né, meio ambiente e desenvolvimento. E ele definiu 3 pilares essenciais, que é a social, econômico e ambiental. Então, preservação ambiental, prosperidade econômica e desenvolvimento social. Mais recentemente tem se discutido também a questão cultural aí dentro, então valorização de saberes e culturas locais que estão se perdendo ao longo do tempo, técnicas que não são mais passadas de geração para geração, culturas que são muito específicas de determinados lugares e fazem parte da história daquele povo, né, que também não podem ser perdidas e devem ser preservadas de alguma maneira. E aí, no final de 2015, também teve mais um encontro da ONU para discutir. Então, eles já tinham 15 metas anteriores, né? Mas no final de 2015, eles voltaram a discutir sobre isso e criaram as próximas metas. São 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que foram estipulados para serem alcançados até 2030. Tudo isso vocês podem encontrar online e lerem com mais calma depois. Tem tudo em português no site do pnud.org.br. Então, essa agenda partiu do princípio, né, a agenda até 2030 partiu do princípio que a gente precisa de pensar nas pessoas, prosperidade, então, na união das pessoas, prosperidade econômica, paz, parceria e planeta. Então, ambiente, humano, econômico, paz também, né, faz parte das pessoas, do bem-estar social dos povos, e parcerias governamentais entre países, entre municípios, entre pessoas, iniciativa privada, sociedade civil.
Esses são os objetivos, então são 17 objetivos que vão desde preservação das águas, do ambiente, erradicação da miséria, equidade de gênero, e tem um que fala especificamente com a gente, com a moda, com produção e consumo, que é o objetivo 12, que é assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Então, mais uma vez, são objetivos que valem para todos, não só para o governo, não só para as empresas, mas para nós, pessoas, também tentar nos atingir e tentar nos construir essas metas e desenvolver essas metas da melhor maneira possível até 2030. Por enquanto é só, a gente vai abrir para debate, perguntas, né? Mas antes de acabar, eu queria convidar a todos para o nosso evento agora no sábado, na Unibis Cultural. A Unibis é um centro cultural que fica bem do lado do metrô Sumaré, bem fácil de chegar. A gente faz parte da virada, a gente faz parte da virada sustentável que vai acontecer agora em São Paulo, sexta, sábado e domingo. E a gente tem uma programação que vai das 2 às 8 da noite, então ela começa com uma roda de conversa falando sobre igualdade, trabalho, mulher, porque dia 26 de agosto também é o Dia Internacional de Igualdade da Mulher. A gente aproveitou esse tema para discutir o papel da mulher na cadeia da moda. Lembrando que, principalmente no setor de confecção, de 65% a 80% da mão de obra é feminina, então é importante que a gente discuta essa questão. Depois vai acontecer um diálogo aberto com a equipe do Fashion Revolution, então a gente vai estar lá para tirar dúvidas e debater com as pessoas e conversar com quem quiser conversar com a gente. Vai ter exibição do filme True Cost, para quem não assistiu, eu recomendo muito, então assistam, ele está disponível no Netflix, The True Cost. Ele traz um panorama bem completo da cadeia da moda. E termina com uma dinâmica em cima de questões levantadas no filme. Acho que, por enquanto, é isso. Vamos abrir? Obrigada, Elo. Peço uma salva de palmas para a nossa palestrante. Gostaria só de fazer uma observação, algumas observações, né? Eu não resisto, então vão aqui as observações. Gente, em primeiro lugar, como eu disse anteriormente, a gente sempre faz questão de trazer aqui para casa, para a OAB, a Casa da Cidadania. Ela é aberta a todos, inclusive, todos mesmos, não só advogados, bacharéis, estudantes de direito, mas todas as pessoas que compõem a nossa sociedade civil. Razão pela qual a discussão que a gente está promovendo hoje é de extrema relevância, não só pela importância econômica da indústria, mas também por isso, porque ela precisa, sim, tomar ciência, ter uma conscientização de que tem que haver o consumo, sim, porque é o consumo que move a economia, mas que esse consumo seja consciente, seja um consumo responsável, que as pessoas tenham uma preocupação maior, além do seu próprio umbigo, além de aproveitar uma simples promoção e simplesmente não se preocupar qual a origem daquele produto que está sendo consumido. Hoje nós estamos falando especificamente da indústria da moda, que abrange a indústria têxtil, acessórios, enfim, tudo aquilo que nos cerca. Mas que isso sirva de uma conscientização geral para que nós tenhamos uma atenção redobrada, um cuidado, porque senão que mundo que vai ficar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, como vai ser daqui para frente. É uma responsabilidade nossa, de cada um de nós, e não adianta falar, não, mas eu não vou fazer nada porque já tem gente fazendo. Não é assim que funciona. Cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fizesse a sua parte, tivesse efetivamente uma preocupação sólida e concretizasse essa preocupação que às vezes fica só no campo das suas ideias e não são colocadas em prática, fossem colocadas efetivamente em prática, nós não estaríamos num estágio de degradação do meio ambiente, de degradação social, de degradação política na qual nós nos encontramos. Então vamos ter responsabilidade em todas as searas aí da nossa vida, e a nossa OAB São Paulo está aberta justamente para essas discussões, para esse tipo de
para suscitar essa preocupação em cada um de nós e para que cada um de vocês que são formadores de opinião levem adiante essa conscientização, levem para um ambiente de trabalho, levem para onde vocês se inserem socialmente, pessoalmente, profissionalmente, porque é isso que vai fazer a diferença. Em relação aos ODSs que você mencionou, eu gostaria de acrescentar, inclusive eu escrevi um artigo que vai sair daqui a um pouquinho, e fiz a inclusão também, além do 12 que você citou, o objetivo 9. Gente, é muito interessante que vocês tenham ciência, todos esses objetivos do desenvolvimento sustentável eles estão disponíveis na página da ONU, também na nossa página aqui do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento aqui do nosso país, e é interessante que tenha uma conscientização. O objetivo 9 diz o seguinte: construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Tudo isso não está diretamente relacionado também à indústria da moda, à indústria têxtil, então eu acho relevante que nós tenhamos consciência a respeito de quais são esses objetivos, saber onde nós podemos participar efetivamente para dar a nossa colaboração como representante da sociedade civil e também como consumidor e fazer efetivamente a sua parte, não ficar esperando que só o outro faça alguma coisa, que só alguma organização faça alguma coisa, que só o governo faça alguma coisa, porque é uma responsabilidade nossa. Você já falou sobre a tríade, que agora está formando um quarteto, uma quarta esfera aí de atenção para a questão da sustentabilidade. Isso é muito importante também de ser disseminado, porque muitas vezes as pessoas pensam na sustentabilidade, pensam só no meio ambiente. Meio ambiente, a preocupação com a resposta que tem o meio ambiente com as produções, com as indústrias, enfim, mas não é só isso. Era uma tríade, como a gente mencionou, e agora tem uma quarta esfera que faz parte disso. Porque para o desenvolvimento humano, para que nós possamos continuar nossa caminhada aqui na Terra, a gente precisa ter essa abrangência, ter essa atenção, ter essa responsabilização. E, principalmente, gente, eu fico batendo nessa tecla, eu já repeti algumas vezes, vou repetir de novo, fazer a sua parte. Porque é muito fácil nós ficarmos no conforto do nosso lar, atrás de um computador, atrás da televisão, lendo um jornal e falando, nossa, olha que coisa, que triste, olha o que aconteceu, olha isso, olha aquilo, e não fazer nada. Então, eu convoco a vocês, é uma convocação realmente, para que efetivem ações, que participem de organizações, de instituições que façam algo, que façam a diferença, como é o caso aqui do Fashion Revolution, que a nossa comissão já acompanha o trabalho deles há algum tempo, por isso que eu fiz questão que a Elo viesse aqui hoje. Nós estamos firmando uma parceria que daqui a um tempinho já vai ser divulgada para vocês, e é relevante, porque essa é a nossa preocupação, e eu espero que seja a preocupação de vocês também. Agradeço a presença de todos vocês aqui, em nome do nosso presidente do AB São Paulo, Dr. Marcos da Costa, quem estendo os meus agradecimentos por todo o incentivo, pela preocupação e pelo olhar carinhoso com que ele tem, com todas as problemáticas que são abarcadas, com tudo aquilo que nós precisamos discutir, que nós precisamos levar em consideração para que a nossa sociedade seja melhor. E toda a sua diretoria, e também não poderia, em hipótese nenhuma, deixar de esquecer o doutor Humberto Durso, que é o diretor do Departamento de Cultura e Eventos, que sempre possibilita a realização de todos os nossos eventos aqui na OAB São Paulo. Então, vou abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão, que aí a gente peça para os nossos colaboradores do departamento levarem o microfone até vocês. Não tem? Então, vamos fazer sem microfone. Doutora, qual é o seu nome, por favor, em voz alta?
Só uma observação aí, que nós temos 2 membros da nossa comissão que fazem parte como voluntárias do movimento. Elas não puderam estar presentes hoje, eu acho. Mas fazem parte, são voluntárias, tem um trabalho bastante relevante e bastante trabalho também, né, Lu? Que é bem legal. A gente pede bastante coisa para elas o tempo todo. Existem diferentes tipos de trabalhar com a gente, com o movimento. Primeiro, é um trabalho voluntário, então não é pago. O estudante embaixador vale para estudantes, não só de moda, mas de qualquer outra área que queira criar alguma ação dentro da sua faculdade, principalmente dentro da semana de moda. Esporadicamente, a gente, da semana da Fashion Revolution, né, do dia 24 a 30 de abril, esporadicamente eles até criam alguma ação ao longo do ano, mas é para estudantes. Tirando isso, nessas 37 cidades que eu mostrei, a gente tem representantes locais. Então, a gente tem uma pessoa que é responsável pelos eventos de São Paulo, do Rio e dessas outras 30 e tantas cidades. Eles entram em contato com a gente através do e-mail brasil@fashionrevolution.org. E aí eles apresentam uma proposta de evento, de ação, e eles ficam responsáveis por organizar tudo que vai acontecer também durante a Fashion Revolution Week, em abril. Fora isso, a gente tem uma equipe central que fica aqui em São Paulo, e a gente tem alguns voluntários trabalhando com a gente também, dentro dessa equipe, e que a gente ou entrar em contato através dos nossos e-mails ou em eventos conhecendo a gente, ou eles foram nossos voluntários em algumas dessas ações, como Fashion Experience, e acabaram mantendo um contato mais próximo e acabaram entrando para a equipe central, porque eles estavam muito próximos e muito ativos. A gente tem ações isoladas e eventos isolados, e que quando a gente precisa, a gente também solta chamados no Facebook, no Instagram. Precisamos de voluntários para trabalhar em São Paulo, precisamos de voluntários para a virada sustentável, precisamos, e aí dá para ir meio acompanhando por aí também. Nada. Mais uma pergunta, por favor, doutora, se identifique, tá? Mas seja muito bem-vinda, a casa é sua. Conheço bem, então é bem bacana. E também com o Ecos, que também é um parceiro nosso lá da empresa, eu também faço parte dessa cooperativa. Eu queria saber exatamente, embora o trabalho análogo escravo, o trabalho infantil, eles façam parte também do meio da corrupção, eu queria saber se vocês já trabalham diretamente com corrupção. E de que forma, se vocês vou já me candidatando lá, sendo voluntária. Olha, eu vou dar meu e-mail para várias pessoas aqui. Diretamente contra a corrupção, não. A gente não tem. Imagina. Eu enviei até uma vez um trabalho que eu faço, eu coleciono recortes exclusivamente de moda, da área de moda, ligados à corrupção, casos grandes de corrupção que nós temos. E na empresa, eu não uso necessariamente esses exemplos, porque a minha área é outra, então eu acabei de trabalhar outra, mas que acaba servindo como exemplo em âmbitos, né? Na verdade, é meio com diversos âmbitos mesmo. Nós temos grave caso, inclusive, se não me engano, foi a execução Lohan, que saiu da Argentina por causa de corrupção. Eles eram, o governo cobrava propina, só exemplificar, e multou eles, a empresa, porque eles pagavam propina. Então eles falaram, ora, se o sistema funciona assim e eu estou sendo penalizado por isso, eu me retiro dessas países. E começou a fechar a empresa lá. Então, que saiu muito o destaque na lista LEC, que é de compliance, a gente participou também. Então eu gostaria de trabalhar temas desse tipo, e eu também trabalho com temas de IHS, que é saúde e meio ambiente e segurança, voltado exclusivamente para a área de moda. Olha, que bacana.
a gente pode conversar mais depois. Mas não, a gente ainda não trabalha diretamente com isso. Como o nosso trabalho é voluntário aqui no Brasil, nos outros países também, a gente tem outros trabalhos também. Então, a gente não consegue colocar em prática todos os planos que a gente gostaria de colocar, e que são muitos. Então, com relação a conteúdos e geração de conteúdo e relatório, o que a gente trabalhou no ano passado e nesse, que eu acho que eu comentei em nível global, foi o Fashion Transparency Index, então o índice de transparência da moda, que o ano passado acho que foram 40 ou 50 marcas analisadas, e esse ano a gente soltou ele em abril, foram 100 marcas. Então, 100 marcas globais, e do Brasil quem participou foi a Renner e as pernambucanas, e a gente pretende criar esse relatório só com marcas do Brasil para o ano que vem já. Então, isso tá no plano, assim, tomara que dê certo. Mas é um relatório de transparência. Então, tudo que essas marcas revelam e dão acesso para o público em geral. Então, se eu sou consumidora, eu vou entrar lá no site da marca, eu vou achar quanto ela paga para os trabalhadores aqui no Brasil, eu vou achar quem são os fornecedores dela na Ásia, eu vou entender qual é a cultura interna e participação dos funcionários e quanto eles recebem. Eles conseguem rastrear todos, porque rastreabilidade é um grande problema na indústria da moda, ela é muito ramificada. Então, o quanto eles conseguem rastrear de terceirizados, sim, mas de quarteirizados, o quanto eles conseguem rastrear da matéria-prima, não só do tecido, mas o fio, o botão, o zíper, todos os aviamentos, então tudo que está ali. Então, é um relatório bem completo nesse sentido, e esse é um dos trabalhos que a gente tem desenvolvido no momento, mas estamos sempre abertos para novas propostas. Mais alguma pergunta? Pessoal, não fiquem tímidos. Podem perguntar. Nossa palestrante está aqui. Por favor, Elza, pode perguntar. Sobre esse evento que teve em 2015, Claro. um evento mundial, foi transmitido pela televisão do mundo. E o embaixador é o Leonardo DiCaprio, que fez a abertura. Foi muito interessante. Foi um evento no Central Park, que foi de cedo até a noite. Foi muito interessante. E cada intervalo falava uma pessoa ligada ao meio ambiente, falando sobre assunto, intercalado com shows de vários artistas famosos que são engajados ao meio ambiente. Obrigada, Elza. Realmente é sempre um espetáculo, e tem que ser assim mesmo, que assim chama a atenção da população de uma maneira geral, né? Já que ninguém tem uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Elô, eu gostaria que você falasse, principalmente, só para eu ter uma ideia aqui na plateia, gente, quem é da área do direito? Quem é da área de moda? Quem é dos dois? Tá vendo? Estamos aí 50-50 das duas áreas, né? Partindo desse mix interessante que a gente tem aqui na plateia, Elô, eu gostaria que duas perguntas, já que, né, estou aproveitando o ensejo, já faço duas. Primeira, quais são as previsões de atuação, assim, qual o planejamento a curto e a médio prazo do Fashion Revolution aqui no Brasil, das próximas ações que vocês têm em mente? E a segunda, você como partícipe aí da indústria da moda, como designer, o que você encontra de mais dificuldade assim em relação ao aspecto jurídico? Com que você já se deparou aí ao longo da sua carreira, que você disse, nossa, se eu tivesse a orientação de um advogado que conhecesse bem o mercado, o que eu poderia ter feito de diferente? Algum exemplo prático, alguma coisa que você tenha percebido ao longo do tempo? Por favor. Deixa eu pensar. Bom, com relação aos próximos eventos, tem a virada agora. A gente vai participar de pequenos eventos também ao longo do semestre, mas tem um bastante importante em novembro, que é a Brasil Eco Fashion Week. Para quem não conhece, vai ser a primeira edição. Para quem não ouviu falar ainda, vai ser a primeira semana de moda sustentável do país e vai acontecer aqui em São Paulo, na Unibis também, dia 21 a 24 de novembro. E o Fashion Revolution é um dos apoiadores, parceiros.
e a gente vai estar com atividades lá também, expondo roupas e trabalhos de alunos do Brasil inteiro, para mostrar que o design sustentável, sim, é possível, ele é realidade. Então, a gente quer mostrar para o mercado que esses alunos estão se formando e eles querem entrar para um mercado novembro, 21 a 24 de novembro. Então, tem tanto essa participação de exposição de trabalhos de estudantes, quanto showroom, tem esse espaço para as marcas venderem, varejo e atacado, vão ter desfiles, vão ter palestras, vão ter debates. Então, o Fashion Revolution vai estar lá dentro também. E sempre de 24 a 30 de abril temos eventos aqui em São Paulo e nessas outras tantas cidades. A gente já está contando que o número no ano que vem aumente mais ainda. E com relação a questões jurídicas, bom, eu sou da área de design, então o primeiro passo que a gente sempre empaca ali dentro, ou em outros trabalhos que eu faço, já é de um contrato, assim, que a gente precise fazer com um voluntário ou com algum prestador de serviço, ou né, e um contrato é uma coisa que é relativamente simples para vocês, mas para quem não é da área é essencial para começar a conversar ou fazer qualquer negócio com alguém. Fora isso, eu lembrei que eu já tive num debate da OAB, da Comissão de Moda do Rio, ano passado, e eu tinha alguns advogados na mesa comigo, e um deles era tributarista, se eu não me engano. E aí, depois da minha apresentação, ele até perguntou, colocou isso em discussão, e era alguma coisa com relação a incentivos ou não, ou por que empresas que trabalham de maneira responsável pagam o mesmo tanto que as empresas que são corruptas, ou que estão poluindo o ambiente, ou que estão tratando a mão de obra de qualquer maneira. Se deveria existir algum tipo de incentivo por parte do governo ou não, né, de impostos ou não, ou se não é pelo incentivo, mas se existe alguma maneira da gente criar um ambiente mais favorável para quem está fazendo certo através de tributação ou não. Eu lembro que isso foi uma questão que me fez pensar bastante, assim. Eu acho que me vem à cabeça é isso agora, mas tem desde questões assim, tudo está muito envolvido com o nosso trabalho, né? Então, assim, direitos humanos, os direitos dos trabalhadores, direito ambiental, a empresa que descarta a água poluída sem tratar, de volta no ambiente, né? Sem nenhuma preocupação. Então, tudo isso, no fim, eu acho que está muito diretamente ligado ao nosso discurso, ao que a gente fala, ao que a gente tenta informar e trazer para as pessoas, né, para o nosso público, assim. Obrigada, Elu. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para ela, gente, porque senão fica parecendo, nossa, eles ficam puxando sardinha porque são advogados, falando, nossa, contrate sempre um advogado. Sim, consulte sempre um advogado, principalmente um advogado especializado na área em que você precisa da resolução de um problema, porque é ele que vai ter a capacitação para poder te auxiliar de uma forma célere, tanto para te precaver de que você se enquadre, se encaixe numa situação de litígio, quanto depois que o litígio já está instaurado, quando a situação já foi para as searas do judiciário. Então, pensem como uma nova possibilidade, com uma área de atuação diversa, uma área mercadológica, como eu disse, porque não é uma área conceito no sentido lato, como é o direito comercial, o direito civil, porque ela não tem o direito material, ela não tem o direito processual específico para orientá-la, a razão pela qual ela não é uma área específica, é uma área mercadológica. Então, caso vocês tenham interesse e se desenvolver nessa área, pensem sempre, gente, de uma forma dúplice, tanto com conhecimento jurídico, que tem que ser obrigatório, porque se você é advogado, quer atuar, você precisa obrigatoriamente buscar sempre um aprimoramento do seu conhecimento, um desenvolvimento. E se você quer se direcionar para essa área mercadológica específica, o conhecimento multidisciplinar.
principalmente do negócio, como funciona o negócio, quem são os principais players, como funciona o negócio no Brasil, como funciona o negócio no exterior, o que interessa, quais são as principais dificuldades. Você vai precisar entender, sim, de história, você vai precisar, sim, de entender arte, você vai precisar entender o linguajar que o seu cliente em potencial utiliza, porque não adianta nada eu chegar para uma reunião com pessoas que estão da indústria da moda, da indústria têxtil, e ficar gastando juridiquês. Vocês concordam? Eu vou conseguir atingir meu objetivo de ser chata, só se for. Ficar gastando uma linguagem ali que a pessoa não quer saber da sua elucubração verbal. Ela quer saber que você, se você tem condições ou não de resolver o problema dela ou de evitar que o problema dela aconteça. Não é isso? Então, pensem, se vocês quiserem trilhar essa nova área, lembrem-se sempre disso, dessas características primordiais que o Fashion Law, que o direito da moda tem. A multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Ou seja, se você tem uma maior aptidão, como a Elô mesmo mencionou, por direito ambiental, por direito do trabalho, por direito penal, por direito comercial, por contratos, enfim, qualquer área que você tenha uma aptidão maior, consumidor, principalmente na atual conjuntura, onde os e-commerces bombam e as empresas não tem uma que não tenha o seu endereço na internet, nem faça a sua efetivação, seu comércio eletrônico. Então, se desenvolvam nesse aspecto. E quem for da área da moda, lembre-se que existem advogados que sabem conversar com vocês de uma maneira objetiva, que entendem quais são a sua problemática, que entendem o seu dia a dia, quais são as suas dificuldades, que podem efetivamente ajudá-lo sem criar empecilhos. Que a nossa função não é criar empecilhos e nem... como é que eu ouvi um dia um cliente falou assim, não, você está impedindo o meu processo criativo. Eu falei, não, eu estou impedindo que você tenha um processo por conta do seu processo criativo. Entende? A gente coloca as situações que podem eventualmente acontecer, a gente tem que ouvir muito a outra parte, por isso que, como eu disse para vocês, eu sempre faço questão que venham até aqui, que partilhem as suas dificuldades, os seus conhecimentos, falem conosco aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês querem, e porque é o compartilhamento, essa disseminação que vai favorecer para os dois lados, eu acho. É a troca de saberes que a Carol Garcia sempre menciona. Essa troca de saberes, essa troca de conhecimento que vai possibilitar que cada um de nós saia melhor daqui hoje. Tanto nós, advogados, quanto vocês também da indústria da moda, que trabalham na indústria da moda, que trabalham dentro da economia criativa. Tá? Por favor, você tinha uma pergunta, fale seu nome. Sobre o consumo consciente, é o Moda Livre, né? Sim, ele é uma ótima ferramenta. Eu acho que eles atualizam de tempos em tempos, eu não sei qual é a programação deles de atualização. Mas é uma ferramenta, mas para quem não tem essa ferramenta acessível, eu acho que o primeiro passo eu preciso comprar isso hoje. Então é a primeira coisa. A gente compra muita coisa que a gente não precisa, a gente está acumulando muita coisa que a gente não usa. Tenho certeza que tem um monte de gente com roupa, com etiqueta ainda dentro do guarda-roupa e que achou que ia usar e não usou, achou que era um bom preço e não usou. Sei, porque todo mundo faz isso. Então, a primeira coisa é, eu realmente preciso disso? Realmente eu vou usar? Realmente eu quero para durar no meu guarda-roupa? Segundo, consumir menos. Depois que você começa a pensar... ir com essa cabeça para dentro da loja, você já passa a consumir menos e com mais qualidade.
Porque aí se você quer uma roupa que dure, você vai pensar no tecido, no acabamento, na atemporalidade dela, se é uma coisa que está na moda hoje, porque a mídia de moda convence a gente a comprar uma roupa nova toda semana. Toda semana. Antes a gente tinha 2 coleções por ano, agora a gente tem 52. Então, tentar fugir um pouco desse ciclo que eles induzem a gente a entrar é o primeiro passo. Então, assim, consumir menos com mais qualidade e fazer durar. E entre marcas, assim, procurar saber mais, entrar no site, ver que tipo de informação eles colocam, dar prioridade para a indústria nacional, ver o made in ali da etiqueta, ver onde foi feito. Ou comprar do pequeno, comprar de alguém local, de uma marca pequena, um designer independente, porque muitas vezes foi ele que fez ou foi alguém muito próximo dele que fez aquilo. Então, você sabe de onde está vindo e você está empoderando esse tipo de negócio para ganhar mais espaço no mercado também. Comprar de brechó, tem muita gente que tem preconceito ou questões com roupa usada, mas é uma opção também. Ou trocar. Antes a gente trocava com amiga, né, com alguém, agora existem bazares enormes de troca. Aqui em São Paulo tem alguns, no Rio, em outros lugares também. Então, esse tipo de negócio está crescendo também. Biblioteca de roupa, então você pode alugar roupa no dia a dia, né, economia compartilhada, então você não precisa ter posse contanto que você tenha acesso. Então, acho que são maneiras que abrem um pouco a nossa cabeça com relação ao consumo. E a segunda pergunta eu esqueci o que era. Vocês fazem um trabalho também com as empresas de conscientização dos CAT, dos resíduos, enfim, ali no Bom Retiro. Não. Gostaria muito, mas a gente ainda não tem braço, não tem equipe suficiente para trabalhar com isso. A gente ainda trabalha mais diretamente com o consumidor ou com o público que frequenta os nossos eventos. Mas é uma vontade também. A gente já fez trabalho em parceria com a primeira ação, o primeiro Fashion Experience que a gente teve apoio da ABIT, da Fiesp. A gente tem contato com a BVTEX, que são associações, né, de empresários e marcas e têxteis, tanto de vestuário quanto têxtil. Então, temos um contato, mas ainda a gente não conseguiu entrar ali dentro e fazer um trabalho efetivo com empresas. Bacana a instalação que vocês fizeram, eu não pude ir, mas eu acho que é mais impactante mesmo, porque às vezes só no discurso, percebem mais. Não, pra gente foi uma experiência incrível, tá ali em contato com o público, em contato com as pessoas e conversar com eles e perguntar o que eles acharam. É um outro tipo de experiência mesmo, né? Sai da teoria, a gente consegue atingir as pessoas de uma maneira um pouco mais palpável, assim, eu acho. Obrigada. Eu dizia que é um choque de realidade, né? Eu fui na da Paulista, você entra, isso aqui, eu já sabendo o que era, mas a maioria das pessoas, de curiosidade, olha, aí quer desbravar ali do que se trata, aí de repente toma aquele choque de realidade do que está por trás, efetivamente, daquele preço tão baixo, daquele preço vil, que vai, no final das contas, o preço é altíssimo, e não é um preço, alguém está pagando, efetivamente. Mais alguma pergunta? Por favor, se identifique. Seu nome, doutora? Seja bem-vindo. Na verdade, a gente vai receber os trabalhos e tem uma equipe curadora que vai escolher quais desses trabalhos vão ser expostos. Eu vou pedir, então, eu vou te dar o contato depois, mas elas podem, eu acho que se elas entrarem na página do Facebook ou no nosso Instagram, elas vão conseguir ver o post que a gente fez sobre isso. Elas conseguem encontrar um link online que tem todo o regulamento, qual categoria, no caso,
vai ser a categoria têxtil, quais as regras, tem que enviar o projeto para a equipe analisar com tudo que está pedindo ali. É para estudante de último ano ou recém-formado mesmo. Ou elas podem entrar em contato com, se você quiser anotar, FRD, F de Fashion Revolution Day, né? frd.educacional@gmail.com. Se elas não encontrarem essa informação online, vão ter alguns posts já no Facebook e no Instagram falando, chama Kickoff Novos Designers, o projeto. Então, elas podem encontrar ali o link e tem o regulamento online, ficha de inscrição, tudo explicado certinho. Imagina. E fale para ela consultar um advogado ou uma advogada para fazer a proteção do desenvolvimento da criação. Porque isso, exatamente, propriedade intelectual, gente, direitos autorais, tudo isso vocês têm que lembrar quando vocês estiverem nos processos criativos de vocês. Porque sai coisa muito boa, e essas coisas muito boas, às vezes, não saem necessariamente das grandes empresas, nem dos grandes empresários, nem dos grandes criadores. Vem daquelas pessoas que estão começando, daquelas pessoas que estão ali batalhando pelo seu espaço ao sol, e, de repente, a sua ideia, ela é furtada. Depois da sua ideia estar concretizada, você ter tido todo o trabalho, desenvolveu, fez todo o processo, desenvolveu um grupo de amigas, como é o caso de vocês, formando, encerrando, aí apresentou o seu trabalho num evento bacana, teve todo um reconhecimento e, de repente, isso tudo vai por água abaixo. Então, pense nisso também, com muito carinho. Tá? Todos vocês aqui da indústria da moda que estão presentes, a criação de vocês é propriedade de vocês, tal qual quanto o carro de vocês, quanto o imóvel de vocês, quanto tudo que diz respeito à propriedade. Porque quando você fala em propriedade, as pessoas sempre pensam, carro, apartamento, ok, mas e a propriedade intelectual? Se alguém pede, você para com o seu carro no farol, a pessoa fala assim, deixa eu dar uma voltinha na esquina, daqui a pouco eu te devolvo. Você vai deixar? Não. Você vai deixar fazer isso com a sua criação? É sua propriedade também. Então, façam sempre esse link aí para que vocês tenham o devido respeito por aquilo que vocês estão desenvolvendo pela propriedade de vocês. Tá? E contem sempre com nossa ajuda. Estamos à disposição de todos vocês para auxiliá-los. O advogado ele tem a função de auxiliá-los a evitar que vocês se coloquem em situações de risco ou coloquem outros em situações de risco. Não importa a área que seja, tá, gente? Só um minutinho. Eu vi uma mãozinha levantando ali atrás? Ou era uma mãozinha de tipo, estou me espreguiçando? Acho que foi, né? Cansei. Não, ninguém ali? Uma pergunta? Por favor. Tem que parar de comprar, não compra mais nada. A maioria da população pensa dessa maneira, né? Quer adotar, mas às vezes não é acessível. Tem algumas questões em volta disso. Primeiro, começo trazendo um dado de que hoje a gente consome 400% a mais do que a gente consumia 20 anos atrás. Então, não é que as coisas estão caras, é que, de repente, tudo ficou muito barato e a nossa percepção de preço correto mudou muito. A gente acha que o preço certo é o mais barato, quando, na verdade, não é bem assim. É a gente que está consumindo muito mais. Está ficando mais pobre consumindo muito mais coisa do que a gente consumia com mais qualidade e em menos quantidade nesses 20 anos. Segundo... Não fui eu que citei o nome da marca, foi você. Ali, na Zara ou em qualquer outra marca, que não tenha princípios
de sustentabilidade para o seu modelo de negócio, eles não estão incluindo nenhum tipo de impacto social e ambiental. Enquanto que um produto sustentável, tirando margem de lucro, né, o markup que a empresa está ganhando em cima, ele inclui essas externalidades, que é até uma palavra engraçada usada na economia, externalidade, como se fosse alheio ao meu negócio. Eu não tenho nada a ver com a poluição que eu estou criando, eu não tenho nada a ver com o trabalhador que está se dando mal lá do outro lado do mundo, é externo, né? Então, o produto consciente, ele inclui isso no valor dele. Ele sabe o quanto ele pagou para a mão de obra, ele pagou o salário justo, ele está usando uma matéria-prima de menor impacto, ele está criando um produto de maior qualidade que vai durar mais na sua mão. Então, essa questão do preço é um pouco relativa, por isso é importante a gente conhecer as marcas das quais a gente consome. E aí, voltando à questão do fluxo de poder e dinheiro na cadeia, o Amancio Ortega é o segundo homem mais rico do mundo, dono da Zara, enquanto vira e mexe ele é pego, né, tá com uma multa em haver aqui, eu acho, inclusive, por questões de mão de obra exploratória. Então, assim, entendo, dá vontade de comprar, mas até que ponto você quer continuar dando dinheiro para esse tipo de negócio crescer cada vez mais, né? Até um adendo, assim, meu nome é Mariana, eu estudo administração na área do direito, mas eu tenho interesse em moda. E a gente faz estudos em coisas sustentáveis que o valor inicial que você vai pagar para aquilo acontecer é mais alto, só que ao longo do tempo ele vai se equilibrando. Então, talvez se a gente começar a investir nisso, no final isso não vai ser tão caro assim, para a sociedade vai ser melhor. E uma dúvida que eu tenho é que eu já estudei sobre mais a parte do processo produtivo e eu não conheci esse aplicativo que você falou, mas eu tive dificuldades em encontrar, por exemplo, indústrias têxteis aqui no Brasil ou coisas do tipo. Tem algum compilado que eu possa encontrar isso para também fazer essa curadoria da qualidade da marca e se ela é nacional e o que ela utiliza e o tipo de produto? Só complementando o que você falou sobre o que ela falou, tem muito disso da demanda e da procura, né? A gente ainda não tem fornecedores de matéria-prima suficientes para o mercado que a gente quer ver, de algodão orgânico e tudo mais. Então, quanto mais a gente consumir de marcas responsáveis, mais elas vão aumentar a demanda para os fornecedores delas, né? Porque, sei lá, você precisa de 2 anos aqui no Brasil para deixar de ter um algodão convencional e passar a produzir um algodão orgânico. Então, enquanto a demanda não começar a existir, nenhum produtor vai querer passar por esse tipo de processo. E com relação a um índice de indústria, eu acho que, não sei se tem uma lista. Eu sei que existe uma plataforma que chama Moda Limpa, modalimpa.com.br, e lá você consegue encontrar fornecedores que são responsáveis social ou ambientalmente, então desde de mão de obra, cooperativas e costureiras e tudo mais, até matérias-primas, mas de maneira geral, não sei, acho que Google mesmo. Não me vem na cabeça assim, nenhuma lista pronta só de indústria têxtil. Ou você pode entrar, por exemplo, na ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e ver quem são os associados deles. Não sei se tem uma lista no site, pode ser que tenha. Na ABVTEX, que é a Associação Brasileira do Varejo. Então, também, talvez lá eles tenham uma lista de associados. Talvez sejam lugares que você consiga encontrar essa informação. Não. Elza, uma pergunta? Complementando, a Heloísa disse que em 20 anos aumentou o consumo em 400%, né? Será que esses influenciadores da moda não incentivam o consumo inconsciente, fazendo lucro dia? É consciente mesmo, não é inconsciente. É consciente. Porque elas nem precisam falar, eu quero ter a roupa igual dela. As blogueiras de moda, elas viraram as grandes influenciadoras de hoje em dia, né? Antes eram as editoras de moda que iam assistir os desfiles na primeira fila, agora são as blogueiras, são elas que falam o look do dia, que muitas vezes é
é financiado pelas próprias marcas, né? Nem elas iam estar usando aquilo naquele dia, mas elas ganharam muito dinheiro para dizer que é aquilo que você tem que usar. Mas são responsáveis. Não sei o quanto, consciente, mas não sei o quanto também, mas são responsáveis por isso. Mais alguma pergunta? Por favor, se identifique e faça a sua pergunta. A questão do atemporal acaba sendo uma das vertentes, né? Porque se você quer que a peça dure mais, ela não pode ser super da moda agora e tal. Mas tem marcas que trabalham com outras estéticas. Quem trabalha com upcycling, por exemplo, tem uma estilista no Rio, a Gabriela Mazepa, que inclusive é uma colaboradora nossa. Ela trabalha com upcycling, então ela tem um produto, por conta do modelo dela, mais colorido e mais diferente, mais... Tem um site também que chama Slow Down Fashion, e aí elas colocam listas de marca daqui do Rio, de Minas, de outros lugares também. Lá você consegue encontrar umas outras marcas que não tenham essa cara tão limpa, tão minimalista. E aí, de novo, se você gosta, sei lá, em brechó você consegue uns achados também, ou nesses bazares de troca também dá pra descobrir umas coisas que são mais bacanas, assim, sei lá, que tenham mais uma outra estética. Mais alguma pergunta? Último lance. Gente, só duas observações finais antes de encerrarmos. A primeira é que, como eu mencionei para vocês, nós temos eventos todos os meses, para que vocês tenham ideia de como nós somos mentes abertas e propomos assim, que a OAB receba todo tipo de saber. O nosso primeiro evento, quando nós instituímos, logo após instituir a nossa tutoria de Fashion Law, foi com a Vogue. Nós trouxemos a Vogue para dentro da OAB. Então, é para que vocês percebam aí como o nosso viés é justamente de partilha e de agregação de conhecimento, tá? Então, nós já tivemos mercado do luxo, debate sobre moda inclusiva, sustentabilidade, nós fizemos um outro também no início do ano, já falamos sobre os fashion blogs, a importância, inclusive, sobre a influência dele no consumo, já falamos sobre economia, já falamos sobre filosofia, tudo relacionado ao universo da moda. Então, tenham aqui a nossa casa como um lugar de acolhimento e onde vocês podem vir todas as vezes que vocês quiserem. Nós vamos fazer um evento agora no mês de setembro sobre moda segmentada. Vocês sabem que a moda tem vários nichos e nós vamos fazer uma série de eventos com moda segmentada. O evento de outubro vai ser relacionado à propriedade intelectual, então é interessante que quem queira saber um pouquinho mais aí a respeito venha. Em novembro, nós vamos ter a Conferência Nacional da Advocacia, então nós teremos um evento específico, mas teremos uma participação na Conferência Nacional, e ela é aberta a todos, não só advogados, então não fiquem pensando, eu nem vou lá porque só vai ter advogado. Venham, por favor. Inclusive, aproveitando o ensejo, o evento da... como chama o evento do Fashion Week, da Sustentável? Isso, o Brasil Fashion Week vai ser de 21 a 24, e nós fizemos até uma alteração da data de um evento que nós iríamos fazer, por conta disso, para dar tudo casadinho, para vocês poderem ir todas as participações. De 21 a 24, então, tem esqueci de novo o nome, gente, que horror, Brasil Fashion Eco Week.
Pronto, está quase um trocadilho, né? Mas vocês entenderam, todos vocês estarão lá, depois a gente faz a divulgação certinha. E de 27 a 30 tem a Conferência Nacional, e no dia 1º de dezembro, uma sexta-feira, nós vamos ter um congresso sobre o direito da moda. Nós vamos ter uma manhã e uma tarde inteira a respeito do tema, e vamos ter indústria da moda presente em todas as formas possíveis e imagináveis. Vão ser 3 discussões, 3 rodas de discussão de manhã e 3 à tarde, intervalo para almoço, coffee break. Então já estão todos convidados aí. Futuramente eu divulgo maiores informações, mas já anotem aí na agenda a ideia de vocês. Estão todos convidados. Agradeço muito a presença de todos vocês. E antes que vocês saiam correndo para ir embora, vão sábado, estarei lá na roda de debates também. Quem puder ir lá nos prestigiar, ficarei muito feliz. E, por favor, antes de partirem, venham aqui para frente. Eu sempre faço isso, quebrando um pouco o protocolo, assim, de leve, aqui na nossa OAB, de tirar a foto com todo mundo que teve, assim, a delicadeza, a gentileza de comparecer aos nossos eventos. Por favor. Como? Tem na página, na nossa fanpage do Facebook, chama Direito da Moda, Fashion Law, eu publico todas as informações referentes às nossas atividades, fotos, tudo, tá? Então, por favor, gente, não fujam, não fiquem tímidos.